Este é o gráfico das receitas de todas as privatizações que foram efetuadas. No total são cerca de 38 mil milhões de euros ao longo de todos estes anos. Não chegaram para combater o aumento do endividamento público. Quem são os grandes governos privatizadores? São os governos PS. É o governo PS de António Guterres, que é o grande privatizador, e que depois esses processos são complementados pelo PSD. Cavaco Silva chega ao poder em 90 com um objetivo: reconstituir a burguesia portuguesa. Reconstituir a burguesia que tinha sido expropriada durante a Revolução de 64. E Miguel Cadilho, que é seu Ministro das Finanças, diz claramente: falemos claro e sem papas na língua. O objetivo é fomentar e reforçar a classe empresarial portuguesa pela via das privatizações. É isto que é feito. Como? Primeiro, dá-se às seguradoras. É preciso pouco capital para comprar uma seguradora, mas elas têm muito capital. Com o capital que a seguradora tem, vamos aos bancos. E com os bancos temos o dinheiro necessário, ou o crédito necessário, para ir aos restantes setores da economia. E é isto que é feito. Aliás, foi também descrito por António Almeida, ex-presidente da União de Bancos Portugueses. Compra-se o domínio de uma seguradora, o que requer um investimento menor, e depois, com recursos próprios, através de endividamento, vai à privatização do banco, que interessa ao grupo cujo domínio requer uma pipa de massa. O Governo não estava distraído quando permitiu este truque de amador, houve várias fotocópias. Este foi o modelo das privatizações em Portugal. E por isso, no Governo de Cavaco, os seguros e a banca são privatizados, o BESC, o ProBES, Família de Espírito Santo, que volta para comprar a sua seguradora, a Tranquilidade e o seu banco, o BCP, o BPI, a Unicer, a Central Ser, a Rodoviária Nacional. A primeira fase são bancos, seguradoras e setor industrial, que depois vêm refazer o grupo de Pedro Queiroz Pereira, vêm refazer o grupo dos Melo, o grupo dos Viola, as grandes famílias industriais portuguesas e a grande burguesia portuguesa. Em 95 e em 2002, entra Guterres no poder. Com o poder de alavancagem que dá à banca, estes grupos passam agora aos outros setores que ainda não estavam privatizados. Estamos a falar de rendas monopolistas em setores estratégicos, imobiliário e retalho. São estes os grandes setores de desenvolvimento da economia portuguesa a partir dos anos 90. Não é António Penedos, e peço desculpa pelo lapso, é José Penedos que diz: por cada empresa que privatizo, abre uma garrafa de champanhe. Este era o plano, reconstituição da burguesia portuguesa. E nesta altura privatiza-se a Galp, a Brisa, a EDP, a primeira fase da Portugal Telecom e a primeira tentativa da TAP. E isto faz parte do mesmo plano, são os mesmos grupos económicos, agora no setor das rendas garantidas, porque são empresas que operam monopólios. Mais nenhuma empresa vende eletricidade em Portugal, só a EDP. Mais nenhum privado iria investir para construir a EDP. É um investimento gigantesco que nenhum privado teria interesse em fazer, e o mesmo diz respeito à Brisa, ou à Galp, ou à Portugal Telecom. E é no governo de Sócrates e Passos Coelho, dentro da Troika e da lógica da Troika, que se volta às privatizações. Qual é a grande diferença deste modelo para o regime anterior? É que, ao contrário do regime anterior, agora a privatização é para o estrangeiro. Acabou-se o capital nacional. E aqui começa o fortalecimento da burguesia e da elite estrangeira em relação à elite portuguesa, que vai perdendo uma a uma o controle estratégico. A Galp tem 70% da capacidade de armazenamento de combustível, tem uma refinaria que é capaz de controlar as exportações portuguesas, a refinaria para e as exportações afundam, é este o poder que a Galp tem. Deu dividendos, ainda agora, acabaram de dizer, 209 milhões de euros, e tem como acionistas a Amorim Energia. A Amorim Energia é detida em 45% por um fundo offshore controlado pelo Sonangol, poder angolano. Mais um dos casos dos conflitos de interesses, o advogado da Avanci na privatização da ANA, que é o Sr. Arnaud, era o advogado do Estado na privatização da TAP. O Sr. Arnaud hoje é presidente da mesa da Assembleia Geral da ANA. Nenhum privado pega numa empresa que não dá lucro. A maior parte, 90% das empresas privadas privatizadas, davam muitos lucros. Esta ideia de que eu não quero pagar empresas que dão prejuízo, mas qual prejuízo? As empresas dão lucros, têm monopólios naturais. O que é que acontece quando as empresas não dão lucros? Não se privatiza, concessiona-se. Como vai acontecer com os transportes de Lisboa. Não dão lucro, têm dívida. Então o Estado fica com a dívida, fica com os ativos, mas concessiona a parte operacional que pode dar algum lucro, que é aquilo que interessa aos privados. Nenhum privado compra uma coisa que dá prejuízo. Acho que é o mínimo de racionalidade económica. Podemos sempre confiar nessa racionalidade económica. E por isso a ideia de que o Estado deve vender para não ter mais prejuízo é uma ideia errada. É uma ideia errada. Porque nenhum privado compra prejuízo. E as empresas públicas deram lucro ao longo dos últimos tempos. A terceira nota diz respeito a outras formas de privatização, concessões ou PPP, é igual, mas tem a ver com isto. Nas PPP é um mercado em que o privado não ia pegar, a não ser que o Estado garantisse o risco, então o Estado garante o risco para o privado vir pegar.
As privatizações foram uma enorme porta giratória entre governos e empresas privadas. Enorme. São os grandes grupos económicos portugueses que querem ter acesso ao poder político e usam as empresas para depois ir para secretário de Estado ou para influenciar governantes, e são os governantes sem nome que assim encontram uma forma de ascensão social e passagem para as grandes empresas. O Proença de Carvalho está para em 300 empresas e já foi secretário de Estado das Comunicações, aliás, ele serve para isso, ele facilita negócios. Só na ANA, na Galp, na TAP, na REN, na EDP, nos taleiros de Viana do Castelo, no CTT, há um Excel com 500 entradas de órgãos sociais que foram membros de governos e secretários de Estado. As grandes empresas, como eu andei, e na política, como eu andei, sabe muito bem que o mundo é uma rede de contactos. E quem está numa posição como esteve o Dr. Ricardo Salgado no BES, tem praticamente todas as decisões do país, está envolvido, não é? Isso faz parte do sistema, não é? E, portanto, não era o dono disso tudo, mas poucas decisões, se calhar, passavam por este país ligadas ao financiamento, que não passassem por BES ou próximo disso.